Olá, eu sou Jefferson Santos e a partir de agora estarei com vocês aqui na TV Câmara. E a primeira entrevista que farei aqui com vocês é com o professor Rodrigo Otávio Fonseca. Ele é coordenador do curso de Psicologia na Univaz e ele é também psicólogo e psicanalista. O tema dessa entrevista é Janeiro Branco. E, professor, muito obrigado por estar aqui conosco e falar com a gente sobre um tema tão importante, que é a saúde mental. Para começar, eu gostaria que o professor falasse para a gente o que é esse Janeiro Branco. Bem, boa tarde, boa noite a todos, enfim. O Janeiro Branco, na verdade, é uma campanha que foi instituída em 2014. Ela tem o objetivo de deixar as pessoas mais atentas com relação aos cuidados da saúde mental. Tem muito simbologismo, né, dentro dessa campanha. Por exemplo, janeiro, por que ser branco, né? O branco representa uma folha de papel em que a gente reinicia os nossos projetos de vida, as nossas programações. É um mês, geralmente, em que as pessoas estão de férias. Então, essa campanha, ela visa deixar as pessoas mais atentas, conscientizar as pessoas sobre a atenção à saúde mental. Hoje, a saúde mental é um privilégio, as pessoas cuidarem, né, da vida psíquica, da vida emocional, né, cuidado com os comportamentos. Então, janeiro passou a ser um mês propício, justamente por ser o início do ano, para, digamos assim, conscientizar as pessoas a cuidarem, a estarem mais atentas com a saúde psicológica. Muito bom. O tema para esse ano, né, do Janeiro Branco, é A Vida Pede Equilíbrio. Sim. Nós viemos de uma pandemia e passamos também por um período eleitoral muito conturbado. Sem dúvida. O que o professor fala sobre esse tema, A Vida Pede Equilíbrio? As pessoas têm buscado esse equilíbrio? Eu acho interessante esse tema sobre a vida, né, a vida pedir equilíbrio, porque assim, o que mais a gente cuida, nos atendimentos psicológicos, na transmissão do conhecimento com os alunos dentro da faculdade, é a importância da gente entender que a saúde mental ela está vinculada a tentativas da nossa vida de encontrar alguma forma de equilíbrio. A gente sabe que esse tipo de equilíbrio às vezes é muito idealizado, mas a importância de conscientizar sobre a qualidade de vida leva as pessoas a buscarem uma certa harmonia na sua vida. Em tempos conturbados, mudanças políticas, mudanças no comportamento social, a gente vive num século muito acelerado que exige-se muito das pessoas resposta para todos os problemas. Situações como a gente tivesse que resolver todos os problemas, e o resultado disso é que estar atento a ter uma vida com qualidade, tendo tempo para si mesmo, fazendo atividade física, cuidando da sua saúde mental, cuidando da relação com as pessoas, cuidando de hábitos, tendo cuidado com os excessos, né? A vida muitas vezes exige que a gente responda com excessos. E a vida pede equilíbrio, talvez, penso eu, que paute muito por essa campanha, por essa conscientização, da gente tentar entender que a vida, ela às vezes pede que a gente desacelere um pouco, que a gente olhe mais para si mesmo e que a gente encontre alternativas para mudar os nossos comportamentos. Sim, muito bom. E não é muito difícil encontrar pessoas que ainda não acreditam que ir ao psicólogo, fazer uma terapia, seja coisa de outro mundo ou coisa de doido. De fato. E quais são os esforços que vocês da área da saúde mental têm para combater essa desinformação? Porque isso não é real, né? Sim. Isso já é uma tradição de muito tempo, né? A gente veio de um país muito complexo com relação à hospitalização, os manicômios psiquiátricos. Depois da reforma psiquiátrica, a presença mais ativa dos profissionais de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas,
e outros profissionais, de uma maneira geral, vem sido demandado. O que nós, da área de saúde, a gente utiliza muitas vezes é a informação. Quer dizer, o psicólogo é a pessoa que procura terapia ou procura uma ajuda psicológica nos postos de saúde, nos hospitais, né? O psicólogo hoje ele está assim, adentrando várias camadas institucionais justamente para atender as demandas, né? Demandas de consultório, demandas psicossociais. Então, o que a gente faz? A gente combate a desinformação mostrando que ir para a terapia, procurar uma ajuda psicológica, é buscar se cuidar. Da mesma forma como a gente tem alguma dor, a gente procura um médico e a gente espera que o médico resolva essa dor, o psicólogo também tem essa condição de as pessoas procurarem o psicólogo, só que o psicólogo ele não é um profissional que vai resolver aquela dor de imediato. A busca da terapia é uma busca de conhecimento, de se aprofundar dentro das suas angústias, dos seus problemas emocionais, e muitas vezes as pessoas elas têm muita resistência. Hoje em dia, devido até às demandas do século, né, os problemas que a gente vive de excesso de trabalho, relacionamentos muitas vezes difíceis, casos de agressão, de violência, a presença do psicólogo hoje ela é muito mais ativa do que no século passado. Né? No finalzinho do século passado, a gente já tinha algum lugar assim da psicologia com bastante atuação. Hoje, maior ainda. Mas a gente combate com informação. Muito bom. Pegando até um gancho no que você disse, né, deu um exemplo de que muitas das vezes a pessoa tem uma dor, ela procura um médico, a pessoa está precisando fazer um exercício, ela vai até uma academia, procura um personal. Eu venho de uma família religiosa, fui criado numa determinada religião, onde normalmente as pessoas tinham raciocínio de que quando passava por algum problema psíquico, era uma coisa que divinamente se resolvia, ou bastava ler a Bíblia, ou fazer alguma coisa desse tipo, porque isso resolveria. Mas não, nós temos os profissionais indicados para procurar. Sim. E você nota que as pessoas que têm uma determinada fé ou determinada crença, ela tem uma resistência para esse tipo de tratamento, de cuidado? Hoje em dia mudou muito. Eu tenho quase 20 anos de consultório, né? E de docente, tenho mais de 15 anos como professor, e eu percebo uma mudança em relação a isso. Muito pelo contrário, às vezes as pessoas com determinadas crenças religiosas, elas também usam, né, da fé, da sua crença, como mobilizador de melhora. E muitas vezes o psicólogo, ele é aquele profissional que vai ficar muito atento com a qualidade de vida da pessoa em relação à sua crença, ao seu comportamento religioso. E isso o psicólogo muitas vezes usa em favor do cuidado, né? Em favor do conhecimento, em favor da melhora. Terapia significa cuidar. Então, assim, estar disposto a cuidar de uma pessoa e a outra pessoa estar disposta a ser cuidada é fundamental. E hoje eu vejo muita mudança, assim, muita mudança nesse sentido. Há uma abertura maior, uma conscientização maior, principalmente das instituições religiosas, das mais variadas crenças, da importância do psicólogo para ser uma espécie de ator de mudança na vida de uma pessoa. Isso é muito importante, né? E nós sabemos da individualidade de cada pessoa, né? Sim. Mas, assim, existe alguma dificuldade que é recorrente, assim, no meio nos consultórios, até mesmo durante as terapias, existem algumas dificuldades que são recorrentes, assim, em um grande número de pessoas? Devido às crises que a gente passou recentemente nos últimos anos, crises econômicas, crises sociais mesmo, crises ideológicas, inclusive, as demandas de consultório hoje vêm muito relacionadas a essa pressão que as pessoas, todas as pessoas vivem, por desempenho. Então, isso independe de qual âmbito profissional. As pessoas sempre estão mais exigentes consigo mesmas, principalmente em relação ao trabalho, ao desempenho, à estabilidade. Se a gente fosse elencar aqui, um tema que é muito comum em todos os casos que a gente acompanha, em clínica, escola, em consultório, é esse tipo de cobrança, essa questão de segurança, estabilidade,
né? E que a gente não tem. A gente tem relativamente segurança, a gente tem uma relativa estabilidade na vida. Só que as pessoas andam, hoje, nos dias de hoje, as pessoas andam com muita dificuldade de lidar com as frustrações, de lidar com angústias, como se isso tivesse que ser resolvido de uma maneira muito abrupta. E não é assim. A gente precisa se aprofundar, entender quem a gente é, entender quem nós somos e qual o sentido da gente estar aqui fazendo as coisas que a gente quer fazer, desempenhando os afazeres que a gente quer desempenhar. Então, isso favorece muito pessoas que são implicadas em se entender. Outras são mais resistentes. A gente precisa entender a individualidade nesse sentido. Existem pessoas bem mais resistentes ao tratamento, bem mais, com muitas defesas, com muitas dificuldades, porque a vida, ela exige muito disso, né? E assim, como nós poderíamos desenhar assim, o início de um novo ciclo? Que dica você pode dar para a pessoa assim, começar? Uma dica assim, é claro, respeitando a individualidade de cada pessoa, claro. Mas o professor pode dar uma dica que agregue as pessoas nesse início de ciclo, aproveitando o gancho desse lance do janeiro branco, né, dessa vida pede equilíbrio, alguma dica que o professor pode trazer para as pessoas? Olha, se eu pudesse dizer uma coisa muito, assim, baseado mesmo na minha própria pessoa, né, na minha própria, não só Rodrigo psicólogo, mas Rodrigo pai, esposo, enfim, irmão, eu acho uma coisa muito importante. A gente precisa reaprender a escutar o que a gente fala. A gente precisa prestar atenção na nossa voz, no que a gente comunica para as pessoas, no que a gente pensa. A gente precisa estar mais atento. E atenção não significa assim, não, mas cuidado com o que você fala, com o que você escuta. A gente precisa hoje mais de empatia, de cuidar mais da nossa relação e ser empático com as pessoas. Então, se eu pudesse dizer assim, olha, procure se escutar mais, o cuidado que a campanha até promove quando a vida pede equilíbrio, eu poderia dizer assim, a vida pede que a gente se escute mais. Inclusive, escutar coisas que até a gente não gostaria de escutar sobre nós mesmos, né? Porque cada um tem uma parte de muita resistência. Então, se a gente não escutar o que a gente tem a dizer e o que a gente pensa a respeito da nossa vida e do sentido de estar aqui, a gente vai ter muitos problemas, a gente vai enfrentar mais obstáculos, né? Mais obstáculos do que encontrar caminhos que possam ser caminhos, como diz aí, caminhos equilibrados, podemos dizer. Né? Muito bom, muito importante todas essas dicas que o professor trouxe. E eu fico muito feliz da oportunidade de estar com você. Eu que agradeço. Aqui. A gente agradece também a Univaz, né, que por ter indicado o professor para trazer esses esclarecimentos à população de Pouso Alegre. Claro. E a Câmara Municipal é isso. Ela quer promover a você, cidadão, que você tenha mais conhecimento de diversas áreas. E a partir de agora traremos com mais frequências profissionais, assim como o professor, e a casa está de portas abertas, assim que o professor quiser vir abordar assuntos diversos que vá trazer agregar valor à população da nossa cidade e outras pessoas também que assistem através da internet, a casa está aberta. Sim, tá nós fizemos um evento aqui o ano passado, o primeiro encontro municipal de prevenção ao suicídio. Nós fizemos aqui na Câmara, em parceria com o curso de Psicologia da Univaz e outras instituições públicas relacionadas à saúde mental. Então, sou muito grato à casa por nos receber e informar as pessoas. Eu agradeço muito. Sim, agradecemos. E é isso. Esse foi o Câmara Entrevista. E aguarde e fique acompanhando a gente tanto pelos canais online, assim também como na TV e na rádio. Um abraço, até a próxima.